Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o livro 5. Nós vamos trabalhar o conteúdo da Geografia 1, que na Geografia 1 do livro 5 nós vamos recapitular, né, os assuntos que dizem respeito aos movimentos migratórios do Brasil, do território brasileiro, né, tanto a questão das migrações internas, quanto a questão também da imigração e da imigração. Nós vamos revisar como ocorreu essa dinâmica, né, desde quando o nosso país ele foi colonizado até os dias atuais, e aí nós iremos perpassar também em um próximo capítulo, certo? Falando aqui, pelo menos dessas três aulas, dessas três primeiras aulas, né, da Geografia 1, a gente vai perpassar a questão das migrações interregionais, né? A gente vai observar que quando o Brasil deixa de recepcionar a migração forçada, né, da mão de obra que era escravizada, deixa de recepcionar também, né, a questão da mão de obra imigrante, e aí a gente vai começar a compreender o porquê que deixa de recepcionar essa mão de obra imigrante, né? Nós vamos ter a Constituição de 1934, aliás, isso, de 1934 e a Constituição de 1937, né, que vai exatamente falar sobre os processos de imigração, né? E aí vai elencar cotas e, em um dado momento, inclusive, proíbe, né, a questão da imigração. Depois a gente vai falar da estrutura etária, né, e da estrutura ocupacional da população brasileira. Terminando esses três blocos de aula, que a gente recapitular que a gente faz exatamente a revisão, né, desse conteúdo de demografia, nós iremos discutir, revisar a questão da urbanização, né? A demografia, ela anda junto, né, com esse processo, ela acaba desencadeando, né, esse processo de urbanização. Os fluxos migratórios, ele desencadeia esse processo de urbanização. Então, nós vamos revisar, né, como foi que se deu essa urbanização no Brasil, né? Inicialmente, nós vamos discutir um pouco o caráter dessa urbanização a nível mundial e, posteriormente, né, do território brasileiro. Bom, iniciando, iremos falar agora do crescimento migratório no Brasil. E aí é importante que a gente faça uma retrospectiva histórica, ou cobrar um pouco do conhecimento histórico de vocês, né, onde a gente vai observar que a imigração ela começa a ser mais acentuada lá em 1808. Eu acredito que todos vocês lembrem o marco histórico que foi 1808. 1808, a família real, né, ela vem morar no Brasil. Ela vem morar no Brasil exatamente por conta, né, que eles fugiam, né, do governante de Portugal à época, que era exatamente Napoleão Bonaparte, né? Então, com a chegada da família real, a gente observa, né, que chega às primeiras universidades, a gente observa também que a família real acaba incentivando a imigração portuguesa, né, para o Brasil. E esses portugueses que eram incentivados a virem para o Brasil, já que a família real iria ficar no Brasil por tempo indeterminado, eles eram exatamente de uma região, de um território, que era o território de Açores. Né? Então, Dom João VI, ele passou a incentivar a vinda de açorianos. Né? E esse território de Açores, né, pertence a Portugal. E aí a gente vai observar, né, que Dom João VI incentiva eles virem morar no Brasil, assim como também, né, a gente observa que lá em 1818 ele começa também a incentivar, né, a imigração de suíços. E aí ele tanto incentivava os açorianos e a questão dos suíços, né, pela questão da ideologia do branqueamento. O branqueamento ele começa já a ser discutido em 1808. Vale ressaltar que em 1808 as fortes correntes migratórias que chegavam ao Brasil eram exatamente de africanos, né, que eles vinham exatamente através da migração forçada serem escravizados no território brasileiro. Então, exatamente com essa partindo, né, desse princípio da ideologia do branqueamento,
a gente vai observar que a monarquia portuguesa, eles recepcionam, né, mais portugueses e recepcionam também suíços no território brasileiro. E vai existir outro marco histórico, que eu estou compartilhando com vocês, né, o material didático de vocês, que é 1850. 1850, todos nós sabemos, né, que é instituído a Lei Eusébio de Queiroz, exatamente por uma grande pressão, né, exercida pelos ingleses, né? A Inglaterra pressiona, né, todos os territórios mundiais pelo fim do tráfico negreiro. Então, com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, houve a proibição do tráfico negreiro e começou a chegar no Brasil, principalmente no período de 1850 até 1934, né, uma grande leva de europeus, né, exatamente para poder ser absorvida, né, no mercado de trabalho brasileiro. E aí é importante frisar que o mercado brasileiro, à época, era todo voltado para as atividades primárias, né? O Brasil, ele vai vivenciar, importante que a gente recorde isso, né, os ciclos econômicos, ou seja, as fases da sua economia. Inicialmente, a gente teve um período, né, da extração do pau-brasil, depois passando pela atividade canavieira, aí a gente vai ter a questão da pecuária, né, a questão da mineração, até chegar, né, a questão do café, né, do ciclo do café. O ciclo do café é que vai realmente estruturar o Brasil, né, a recepcionar as indústrias, e também é no ciclo do café que a gente recepciona essas grandes levas de imigração europeia. E aqui eu vou fazer menção ao que tem escrito, né, no livro de vocês, quando ele coloca aqui, ó, com as pressões da Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro e com a Lei Eusébio de Queiroz, que foi o que eu acabei de falar, em 1850, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, os proprietários de terra, sobretudo os cafeicultores, que desenvolviam a atividade que predominou no país da segunda metade do século XIX, nos primórdios do século XX, começaram a promover a vinda de imigrantes, a fim de substituir, né, a mão de obra escrava. E aqui é importante a gente frisar também, quando a gente estuda demografia, que a gente vai para os dados, vai analisar os dados demográficos brasileiros atuais, a gente vai observar que essa população negra, né, essa população que é descendente desses negros que foram escravizados, hoje eles vivenciam em periferia, exatamente em decorrência, eles sofrem o racismo, exatamente em decorrência, né, de todas essas injustiças sociais que eles foram submetidos desde quando se foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz e desde quando foi abolida a escravatura no Brasil. Ou seja, essa mão de obra que veio para o Brasil de forma forçada, né, ela não foi absolvida após eles se tornarem libertos, né, ela foi exatamente excluída. E a mão de obra que foi absolvida foi exatamente a mão de obra do trabalhador imigrante, reforçando ainda mais aquela teoria, né, do branqueamento que era discutido, inclusive, no Congresso Brasileiro. Então, aqui só para a gente poder entender um pouco como foi que ocorreu os fluxos migratórios do Brasil, né, o período compreendido de 1850 e 1934 representou o auge da imigração para o Brasil, né? Aí nós vamos observar o que eu tinha falado para vocês agora no início da aula, né, que em 1934 houve uma significativa queda da imigração, né, que se deveu, por que houve essa queda? Né? Se deveu exatamente à Constituição promulgar, né, em 1934, medidas restritivas à vinda de estrangeiros. Então, a gente vai observar que de 1850 a 1880, entraram no território brasileiro cerca de 5 milhões de imigrantes, né? E também nós vamos observar que nesse período de 1888 foi exatamente o período que foi abolida a escravatura, certo? Até 1914, 1918 foi o período que ocorreu a Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, né, ocorreu um maior contingente migratório. Válido lembrar, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, a Europa vira, né, um território de repulsão. Então, o Brasil ele acaba absorvendo, né, esses imigrantes. E também é válido ressaltar que nesse período aqui de 1850 a 1880, 3 milhões se fixaram definitivamente,
né, 3 milhões de imigrantes se fixaram definitivamente no território brasileiro, e a maior entrada de imigrantes se deu a partir da abolição da escravatura, repetindo aqui, em 1888, né, que impeliu o governo a procurar nova mão de obra no continente europeu e no Japão. Então, ou seja, nesse período aqui de 1850 a 1880, né, principalmente após a abolição da escravatura, tanto a gente vai receber, né, no território brasileiro um grande contingente de europeu, entre esses europeus portugueses, italianos, alemães, né, assim como também japoneses. E nós iremos falar, né, ao longo da aula desses povos, né, que nós recebemos no território brasileiro, né, decorrente desse fluxo migratório. E aqui ele coloca ainda, né, que o Brasil, do final do século XIX, início do século XX, foi o país que apresentou uma imigração bastante expressiva, não se comparando, porém, a países como os Estados Unidos, por exemplo, que recebeu cerca de 40 milhões de estrangeiros. É válido lembrar, pessoal, que no período em que houve essa legislação, né, na Constituição, onde eles fizeram a restrição, exatamente, legalizaram medidas restritivas, né, para a vida de estrangeiros, o Brasil teve um momento, né, que a gente viu que a questão da imigração ela se torna, ela tem um saldo negativo, né? A gente vai observar que começa a sair mais pessoas do nosso país, né, do que a entrar, né, exatamente em decorrência da Constituição de 1934. E nós temos pontos importantíssimos aqui, certo? Sobre a questão dos movimentos migratórios que nós temos que revisar. Os movimentos migratórios para o Brasil, a partir de 1800, né, nós vamos estar falando de 3 fases, né? A primeira fase, que ela vai se dar de 1800 a 1850, que essa fase ela vai ser marcada, né, principalmente pelo tráfico de escravos, né, já que se tratava de uma mão de obra gratuita, certo? E por ser uma mão de obra que não era paga, né, que era uma mão de obra escravizada, esse contexto não atraía a questão da imigração, nem através, né, essa atração não ocorria pelo próprio governo, pelos próprios cafeicultores, né, ou latifundiários, donos de fazendas de cana-de-açúcar, né, ou seja, qual for o ciclo, né, que o Brasil vivenciava, o ciclo econômico que o Brasil vivenciava à época, ou da mineração, exatamente por eles terem essa mão de obra, né, gratuita, eles não incentivavam a vida de imigrantes, e nem os imigrantes vinham, né, porque sabiam, né, que o Brasil utilizava seres humanos como mão de obra escrava, né? Então, nós temos aqui a segunda fase, que ela vai ser constituída a partir da Lei Eusébio de Queiroz, a partir de 1850, né, a lei que exatamente proíbe o tráfico negreiro no Brasil, e vai até 1930. Então, a gente vai observar aqui que há uma iniciativa do governo imperial, certo? Inclusive até 1889, de promover, de prover, perdão, né, as despesas de transporte dos imigrantes, né? Então, o crescimento da cafeicultura e a abolição da escravatura fez com que, né, o governo começasse a incentivar a vinda de mão de obra imigrantes. E aí é interessante também ressaltar para vocês que esses imigrantes eles vieram para o Brasil, certo, através de muita propaganda enganosa, né? Ou seja, o governo pagava as passagens dele, eles assinavam um acordo, mas quando eles chegavam no Brasil não era bem o acordo que tinha sido feito, né? Mas como eles já estavam no Brasil e muitos não tinham recursos para voltar aos seus países de origem, então eles acabavam permanecendo. Alguns se rebelaram, né? E com razão, eles acabaram migrando para outros países americanos, outros que tinham condições financeiras de retornar aos seus países acabaram retornando. Mas nós iremos falar isso um pouco mais à frente. E nós temos a terceira fase, que a terceira fase ela vai ser constituída, certo, em 1930 até os dias atuais. E nessa terceira fase, se torna até repetitivo, mas nós iremos falar sobre, né, a Revolução de 1930, né, a Revolução de 1930 foi exatamente o golpe de Getúlio, né,
E aí, em 1930, o país fixou medidas restritivas à imigração, né? Houve, inclusive, a proibição em 1932. E aí, a Constituição, em 1934, ela vai estabelecer as cotas de imigrantes, né? Então, pessoal, nesse mesmo período aqui, certo? O mundo vai vivenciar a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, a melhoria do padrão de vida de muitas populações do continente europeu fez com que houvesse, né, exatamente esse declínio do fluxo migratório para o Brasil. Mas esse declínio se deu principalmente por conta dessas cotas estabelecidas pela Constituição de 1934 e, logicamente, né, também, né, pela elevação, pela melhoria do padrão de vida da população europeia. A gente vai observar que no contexto da Segunda Guerra Mundial, a Europa também ela se torna uma região de repulsão, mas não tanto no contexto da primeira revolução, aliás, da Primeira Guerra Mundial, perdão, né? Porque nesse momento aqui o Brasil vai estar vivenciando exatamente, né, o rigor dessa Constituição de 1934. Então, é nesse momento que eu reforço o que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né, que o Brasil registra pela primeira vez um saldo migratório negativo, né? Estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas nesse período tenham deixado o país em direção aos Estados Unidos, à Europa e outros países da América do Sul. E aqui o que nós podemos destacar ainda, né, só aprofundando um pouco sobre o que eu tinha dito a vocês, que essa questão, né, de se incentivar os imigrantes virem, né, para o território brasileiro, para poder ocupar as vagas, né, no mercado de trabalho das pessoas que tinham sido libertas, eles foram enganados, né? Eles vieram através de uma propaganda enganosa. Então, eu queria exatamente dizer para vocês onde é que vocês vão encontrar isso no texto, né? Para que vocês depois realizem a leitura, né? Olha só o que eu tinha dito a vocês, né? Que a questão da propaganda enganosa gerou conflitos e fugas de famílias das fazendas, né, visto que, de acordo com o contrato, o imigrante não teria permissão para se retirar antes do fim do acordo, né? Então, a gente vai observar aqui que, depois da Primeira Guerra Mundial, o que vai ocorrer, certo, é que, ao invés da gente estar recebendo uma grande leva de imigrantes, a gente começa a observar que o Brasil ele começa a se estruturar, né? O café passa por uma crise, e aí a gente vai... E antes mesmo da crise do café, vamos falar o momento que antecede a crise do café, né? Segunda Guerra, aliás, Primeira Guerra Mundial, perdão, pós Primeira Guerra Mundial, o que é que vai ocorrer? Com a Constituição de 1934, né, exatamente, estipulando o número de imigrantes que poderiam adentrar no Brasil, né, e com essa propaganda enganosa também, né, que o governo ele colocou para o imigrante, o que começou a ocorrer foi as migrações internas. Então, muitos nordestinos saíram do Nordeste para poder trabalhar nas fazendas de café em São Paulo, né, que é exatamente isso que o texto de vocês vai destacar. Inclusive, a gente vai observar que dentro das migrações internas, o Nordeste ele se destaca em todos os momentos. Né? Vai ter a década de 80, que nós consideramos a década perdida, né? Nós vamos observar que ainda vai ter os fluxos de nordestino indo para São Paulo ainda são muito grandes. Né? Mas só que vai chegar um determinado momento que nós vamos observar também que essa migração se torna migração de retorno. Mas nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Ainda sobre a primeira leva de migração interna, né, eu gostaria aqui de enfatizar para vocês no texto, quando ele coloca aqui com o desenvolvimento da indústria de São Paulo, né, após a Primeira Guerra Mundial. Né, aqui a gente já observa que o café ele entra em crise em 1929, né, com a quebra da Bolsa de Valores, a produção cafeira do Brasil ela vai exatamente para o lixo. Né, e aí a gente observa até os subsídios governamentais, né, para que o país realmente não quebre definitivamente. E aí o Brasil ele começa a diversificar, né, a sua economia. Na realidade, o Brasil, mesmo ele tendo uma economia estritamente agroexportadora, certo? A gente vai observando que os ciclos
eles vão mudando, mas a atividade econômica ela não se extingue do território brasileiro, né? Por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar ele entra em declínio, né? Mas ele continua ainda no território brasileiro e aí se inicia um outro ciclo, né? Que aí a gente vai observar que é o ciclo da mineração e junto com o ciclo da mineração a gente observa também um avanço da pecuária, né? Então a gente observa que surge outro ciclo econômico, mas que aquele ciclo econômico anterior ele ainda permanece, né, no território. Então aqui quando a gente fala, né, do cenário nacional, né, e a gente vai falar do surgimento das indústrias, né, a gente vai observar também que para as indústrias se instalarem no Brasil tem que ter um mercado consumidor, né, e esse mercado consumidor se estendia até a região Nordeste. O movimento migratório nordestino para São Paulo e para outras áreas do cultivo de café cresceu, tornando-se mais significativo que a entrada de imigrantes vindos do exterior, que foi o que a gente falou há pouco, quando a gente falou, né, da questão que a imigração ela se torna, pela primeira vez na história do Brasil, né, ela se torna negativa. Né? A gente vai observar que a gente vai observar uma saída, né, de brasileiros, e nós vamos observar também fortes fluxos de imigração interna, né, dentro desse contexto. E aí outra coisa também que nós devemos ressaltar, né, são as pessoas que vieram para o Brasil. Mas antes da gente falar sobre os povos que vieram para o Brasil, uma coisa que é bem interessante, que inclusive acaba, né, de certa forma, se assemelhando bastante com o que nós vivemos atualmente. Olha só, pessoal, dentro dos motivos que faziam as pessoas saírem dos seus países de origem, né, eu vou ler na íntegra. Né, um deles, ele ressalta, né, que vai existir aí os critérios doutrinários, né, para poder a gente receber, o Brasil receber esses imigrantes, existia um critério que era o critério doutrinário, ou seja, as concepções políticas do imigrante, né, era um critério para que ele adentrasse ao território brasileiro, certo? Então acompanhe aqui, ó, o sistema de cotas, né, que ocorreu de 1934 e de 1937 estabelecia que a cada ano não poderia entrar no país mais de 2% do total de entradas de cada nacionalidade que ocorrera, né, nas últimas 5 décadas. Foram ainda adotadas outras disposições restritivas, como a exigência que 80% desses imigrantes que viessem fossem agricultores, né? 80% de agricultores para cada nacionalidade e a seleção por critérios doutrinários, né? Ou seja, por concepções políticas. Lembrando que nesse período, 34, 37, era Getúlio. Getúlio ele tinha uma simpatia muito grande pelo nazismo, né? Então, eu não vou aqui me reter muito à história, mas é importante, né, a gente também enfatizar isso, né, para que até desperte a curiosidade de vocês e para que vocês também recapitulem, né, esse assunto lá na história, né, que é assunto recorrente em Enem e vestibulares. E sobre os principais grupos de imigrantes que adentraram o território brasileiro, a gente sabe que o principal foi os portugueses, né? Os portugueses, eles colonizaram o nosso território e lá em 1808 eles já começaram a ser incentivados a vir ao Brasil, né? Vamos aí lembrar lá do território de Açores, né? E aí, posteriormente, também é incentivado a vinda de outros europeus, mas inicialmente os portugueses. Esse fluxo migratório, pessoal, de imigrantes portugueses, ele vai se dar de 1500, né? 1500 por quê? Porque foi exatamente o momento que eles chegaram ao Brasil, muito embora o momento que o nosso país começou a ser colonizado, de fato, foi em 1530, né? Em 1500 eles vinham, eles exploravam, eles levavam para o Brasil e não se fixavam no território, né? E essa fixação ela começou em 1530, né? Mas se deu de 1500 até 1808. Né, 1808 a chegada da família real. Então, aqui, nesse período, só os portugueses podiam entrar livremente no Brasil. Né? De 1808 até os dias atuais, eles somam cerca de 1.730.000, ou seja, né, 31,7% do total de imigrantes, né, sendo o mais numeroso a imigrar para o Brasil. Então, a gente vai observar onde foi que os portugueses, Germana, onde é que os portugueses moram no Brasil, né? Onde é que atualmente eles residem?
A gente vai observar aqui que eles vão estar concentrados principalmente no estado de São Paulo, e aqui eu já antecipo para vocês que todos esses imigrantes, o maior percentual deles vão se concentrar em São Paulo, certo? Por quê? Porque São Paulo era exatamente lá onde se localizava toda a dinâmica econômica brasileira, né? Então aqui a gente vai observar que atualmente eles se encontram em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde se dedicam principalmente à atividade comercial. Aí nós recebemos também italianos, né? Esses italianos, eles constituem, né, o segundo maior grupo de imigrantes que se deslocou para o Brasil, são cerca, né, de 1.615.000, né, representando aqui 30,3% do total de imigrantes. O ápice da imigração italiana se deu de 1880, entre 1880 e 1930. Né? E atualmente eles se concentram, na época eles se concentravam em São Paulo, e atualmente eles se concentram em São Paulo. Muito embora a gente vá observar italianos ao sul, mas nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Inclusive no sul, eles vão se dedicar à vinicultura, né, que é a produção de uvas e vinhos. Né, e aí a gente vai observar também que, inclusive, vão ter cidades do sul do país que vão ser fundadas, né, por italianos. Então, a partir de 1870, as transformações socioeconômicas no curso do norte da Península Itálica, olha o que foi que fizeram eles virem para o Brasil, né? Afetaram, sobretudo, as propriedades de terras italianas, né? Então, eles migraram para o Brasil, e também, certo, a questão das causas repulsivas estão muito ligadas, né, à unificação da Itália, em 1961, e a crise agrícola que ocorreu em 1877. E aqui ele vai citar ainda a pressão demográfica italiana, à época, certo, aliada a um processo de industrialização, né, então fez com que houvesse a repulsão desses italianos do campo e eles adentrassem, né, eles viessem escolher o Brasil para viver. Né. Aí as causas atrativas, o que é que o Brasil ofertava para eles poderem terem se interessado a viver no Brasil? Né? As causas atrativas, nós tínhamos o desenvolvimento da cafeicultura, né? Vamos lembrar que esses italianos eram agricultores. Aí nós vamos ter a abolição da escravatura, né? O governo começa a incentivar a vinda desses imigrantes e a disponibilidade de terras no Brasil, né? Porque na Itália eles não tinham mais essas terras. Né? Exemplo dos portugueses, a maioria dos italianos emigraram atualmente para os países da própria Europa, né? Como França e Alemanha. No Brasil, cerca de 90% dos italianos estão concentrados na região sudeste e na região sul. São Paulo aqui detém 70% desses imigrantes. E na região sul, né, nós vamos observar que eles vão se dedicar à vinicultura, né, o cultivo e a industrialização da uva, e nós vamos ter cidades com expressivo número de imigrantes italianos na região sul. Podemos citar Nova Veneza, Uraçanga, né, Novo Treno, em Santa Catarina, Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha e Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Os espanhóis. Os espanhóis, eles são o terceiro grupo mais numeroso de imigrantes no Brasil. A gente vai observar que é um grupo bem menor do que o grupo de portugueses e o grupo dos italianos. Eles constituem 12,5% dos imigrantes brasileiros e são 694 mil. Eles estão localizados em São Paulo, como eu disse a vocês, né? São Paulo exatamente vai ter o maior percentual desses imigrantes, porque na época, né, toda a dinâmica econômica era em São Paulo, e dirigia-se também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, fixando-se quase sempre nas áreas urbanas, diferente aí dos italianos e diferente de alguns portugueses. Né? Os portugueses se dedicaram mais às atividades comerciais, os italianos eles se dedicaram mais às atividades ligadas, né, à agricultura. Né? Lembrando, né, que São Paulo, naquela época, vivenciava, né, o café, a cafeicultura. Nós vamos falar agora dos alemães, que constitui-se o quarto grupo mais numeroso ao chegar ao Brasil, totalizando aqui 255 mil, ou seja, 4,6% do total de imigrantes. Fixaram-se no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul foi São Leopoldo, fundada em 1824.
né? E o sul do país, onde sua presença é bem marcante, encontra-se diversas cidades com expressivo número de imigrantes alemães, como São Leopoldo, que a gente acabou de citar, Novo Hamburgo, Gramado e Canela. Inclusive, os alemães, eles foram responsáveis, né, pela indústria calçadista no Brasil, né? Eles tinham a habilidade, né, da produção de calçados. Eles trabalhavam com couro, né? Então, a gente vai observar aqui, né, Novo Hamburgo, como eu já tinha citado, Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul, Blumenau, Joinville, Brusque, Itajaí, São Pedro de Alcântaras, em Santa Catarina, e Rio Negro, no Paraná. Na cidade de São Paulo, os alemães concentram-se principalmente no atual bairro Santo Amaro. E é importante também frisar para vocês, né, que nós vamos ter bairros constituídos só de descendentes desses imigrantes, né, porque eles procuram manter a sua cultura. E eu vou deixar um desafio para vocês, certo? O desafio que eu deixo para vocês agora é que vocês pesquisem, né, quais são os sobrenomes portugueses, certo? Quais são os sobrenomes italianos, os sobrenomes espanhóis e os sobrenomes alemães, né? Aí na próxima aula, uma aula que a gente tiver exatamente por videoconferência, eu cobro essa informação de vocês, tá bom? Japoneses, né? Pesquise também sobre os sobrenomes japoneses. Os japoneses são considerados o quinto grupo de imigrantes mais numerosos no Brasil. Nós temos 233 mil, ou seja, são 3,6% dos imigrantes, né? As primeiras levas de imigração japonesa, elas se deram exatamente em 1908, né? Eles, além de se fazerem presente em São Paulo, encontram-se também no norte e noroeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul e no norte do país. O que foi que os japoneses fizeram de importante no território brasileiro? Eles introduziram o cultivo da pimenta do rei na região de Tomé-Açu, no Pará, certo? E o cultivo da juta, né, no Vale Médio do Amazonas. E o que a gente ainda pode destacar, como é que eles se concentram atualmente, né? Nós vamos ter 75% desses descendentes desses japoneses, né, exatamente em São Paulo, né, 18% no Paraná, em menor quantidade no Centro-Oeste, 2,2%, e aqui ele ainda vai destacar, né, o estado do Pará conta com 1,1% dos imigrantes japoneses, né, muito embora eles tenham, né, cultivado, né, a questão aí da pimenta do reino. Em 1970, a colônia japonesa no Brasil era na ordem de 700 mil pessoas. E para a gente concluir a aula, nós vamos observar, né, que essa leitura complementar eu vou também querer exatamente ressaltar alguns pontos, né? Nós temos a migração forçada no Brasil em 2017, Germana, mas o Brasil não teve a questão da migração forçada só lá no período colonial do Brasil Império, que foi exatamente a vinda da mão de obra africana, não, pessoal. Como é que nós conceituamos refugiados? Refugiados é exatamente aquela pessoa que ela acaba deixando o seu território, o seu país de origem, né, por questões ideológicas, por questões políticas, por questões econômicas e por questões religiosas. Né? Então, é um tipo de migração forçada. Né? Quando a gente está falando de refugiados, nós estamos falando de pessoas que não estão migrando por livre e espontânea vontade. Elas estão exatamente se sentindo forçadas a sair de seus territórios de origem. E um dado do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, né, é que ele conceitua refugiado, certo? E que esses indivíduos, né, solicitam às autoridades uma permissão para ser reconhecido como refugiado e, portanto, ser autorizado a residir, certo, em algum país. Agora vamos falar do Brasil especificamente. Né? A Secretaria Nacional de Justiça, em 2017, ela contabilizou, né, que o Brasil tinha aqui 10.145 refugiados reconhecidos e 86.007 pessoas que estavam em trâmite com suas solicitações de refúgio. Ou seja, né, pessoal, um número até significativo. No mundo, né, esses números totalizou 22,5 milhões de imigrantes forçados e 2,8 milhões de solicitantes. Né? Então, a gente vai observar aqui,
né, que o país que mais acumula refugiados, né, de onde é que eles são oriundos, é exatamente da Síria, né, tanto no panorama global, né, que é 31%, os sírios pedindo refúgio, quanto no panorama brasileiro, né, que os sírios constituem aqui 39%. E além da Síria, né, o Brasil ele vai também receber solicitações, né, da Venezuela, aqui 17.865, inclusive esses venezuelanos adentram ao território brasileiro pela região norte, né, e seguido por Cuba, 2.373, perdão, Haiti, 2.362 e Angola, né, 2.036. Os estados que mais recebem esses refugiados são Roraima, venezuelanos principalmente, viu, pessoal, 47%, e São Paulo, 28%. Né? E aqui ele vai falar, né, também da questão dos principais impasses, né? Porque nós somos um país emergente, então se nós estamos recepcionando, é importante, né, que a gente consiga, né, ofertar o mínimo, né, a essas pessoas. Né? Então, e é um impacto, né, na economia do país, é um impacto social para o país. Então, os impasses mais recorrentes que tem é em Roraima, né? Mais precisamente na cidade de Pacairama, perdão, pessoal. Certo? Por quê? Porque é por aqui, por Pacairama, que os venezuelanos, né, eles adentram ao Brasil. E a principal causa da, da imigração na Venezuela é exatamente a crise política e uma crise econômica que eles vivenciam com elevadas taxas de juros. Né? Então, eles vêm ao Brasil, né, aí tentar, né, sobreviver ou tentar conquistar melhores condições de vida. E aí, para a gente encerrar, né, exatamente dentro desse contexto da entrada de venezuelanos, né, em 2017, o Conselho Nacional de Imigração aprovou a resolução normativa número 126, que trata da concessão da residência temporária a cidadão de país fronteiriço, com o objetivo de estabelecer políticas migratórias que garantam o respeito integral aos direitos humanos, né, dos imigrantes e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde. Nós sabemos que essa resolução ela anda longe, né, de atender esses imigrantes que adentram, né, ao território brasileiro. Na realidade, se constitui mais um outro grande problema social. E a gente observa que esses venezuelanos, eles ficam geralmente na região norte, eles conseguem chegar até São Paulo, e eles se submetem a trabalhar a mão de obra muito barata, certo? Inclusive até uma mão de obra escrava, né? Porque eles se submetem a tudo para tentar, né, sobreviver e, de certa forma, para tentar mandar algo para os seus familiares que ficaram lá na Venezuela. E levando em consideração também por a Venezuela vivenciar uma crise econômica, né, eles acabam achando que mesmo ganhando pouco aqui, né, para eles é muito, né, porque a moeda venezuelana é bem desvalorizada, mas aí eles não conseguem muitas vezes se manter, né, com uma casa adequada, certo? Então acabam ou estando em grupos, né, de imigrantes e sendo assistido pelo Estado, ou então muitos deles ficam realmente na rua em situações, né, de moradores de rua, né, que é o que a gente acompanha, que ocorre muito na região norte. Então, pessoal, na próxima aula, vou encerrar aqui essa aula, certo? E na próxima aula a gente fala sobre as migrações, a gente reforça, né, a gente aprofunda as discussões sobre as migrações interregionais e internas no Brasil. Tchau e até a próxima.